Boa tarde, 24/4/2023, segunda-feira, Uberlândia. Uma reflexão da palavra de Deus. A Bíblia diz em Daniel capítulo 4, versículo 29 ao 32, diz assim: Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grande poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Eu quero falar rapidamente aqui sobre o pecado que tirou Lúcifer do céu. O pecado que arrancou Lúcifer do céu. Nós vemos aqui o ponto mais elevado do orgulho, da soberba no coração de um homem, de um rei mortal, pecador, falho, um rei que não se rendia a Deus, nem o seu poder, nem a sua glória. Vemos na vida desse Nabucodonosor, nessa passagem, o ápice do orgulho humano, o ápice da exaltação humana, mas ele pagou caro por esse orgulho, ele pagou caro por essa soberba. Assim como Satanás era um querubim ungido, formoso, andava no meio das pedras afogueadas, mas um dia se ensoberbeceu, encheu seu coração de orgulho, de soberba e foi abatido por Deus, expulso do céu por causa do orgulho. Esse é o pecado que tirou Satanás, Lúcifer, do céu. Nesse versículo, nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, nós aprendemos que através da história de Nabucodonosor, através desse capítulo 4, especificamente desses 3 versículos, nós aprendemos que Deus abomina o orgulhoso, o pecado da soberba, da altivez. Portanto, que o Senhor nos guarde deste grande pecado, desse grande mal chamado soberba, orgulho, altivez de espírito. A humildade é o antídoto contra a soberba. Quando você e eu estivermos orando, peçamos a Deus que nos dê um espírito quebrantado, que nos dê humildade, que nos dê mansidão, temperança, porque a humildade é o antídoto contra a soberba. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste os soberbos, os orgulhosos, os altivos, mas aos humildes ele abre a janela do céu, ele derrama bênçãos, ele cobre com seu amor e sua graça. Então a soberba, Provérbios 16, 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Todos de Lúcifer, até hoje, todos que se ensoberbeceram, todos que foram mergulhados no orgulho, na soberba, foram abatidos. Ninguém foi poupado pelo pecado da soberba. Os homens resistem, Deus resiste e às vezes até o diabo resiste o orgulhoso.
A soberba é o pré-requisito primordial para a ruína do homem. Porque Nabucodonosor diz: Babilônia que eu fiz com a força da minha mão, para a glória da minha majestade. Excluiu Deus em tudo. Então Deus comprou essa briga e o abateu severamente. Então, a soberba é o pré-requisito primordial para a ruína dos homens. Lá na Torre de Babel, quando eles soberbamente disseram uns para os outros: façamos uma torre que liga ao céu e nós vamos ficar lá em cima, vamos chegar onde está o Altíssimo, um ato de soberba. Deus os abateu. Então, meu irmão, a soberba e a arrogância de Nabucodonosor abriu grande precedente para a sua ruína. O grande precedente, Daniel capítulo 3, versículo 15. A sua soberba, a sua arrogância abriu precedente para a sua queda, para a sua ruína. Expulsamos, rejeitemos, repreendemos todo espírito de soberba. Ficamos com aquela palavra de João: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus apareça e que eu e você ficamos escondidos atrás de Jesus. Assim seremos felizes. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 19 e 27, a soberba e a arrogância de Rabsaque e seu senhor Senaqueribe abriu o precedente da ruína de todo o exército da Síria, pois Deus abateu ele. O próprio Deus disse para o rei Ezequias: eu vou colocar um anzol no nariz dele e vou puxá-lo. Por um caminho vem contra ti, por 7 voltará, fugindo de ti. E Deus abateu a soberba de Rabsaque, Deus abateu a soberba de Senaqueribe. Um anjo só, numa noite, matou 180 mil soldados. Um anjo só. Então, meu irmão, todo orgulhoso, ninguém gosta de estar perto. O soberbo, ninguém gosta de conversar. Tudo que você vai falar com o soberbo, ele tem algo melhor, ele tem algo maior. Tudo ele tem algo melhor e maior para cobrir o que você falou. Então, repreenda esse espírito de soberba. Ninguém gosta de estar perto de orgulhoso e soberbo. Ninguém gosta. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 35 ao 37, fala da queda de Senaqueribe, fala do abatimento desse cidadão. A Bíblia diz também em Êxodo capítulo 5, versículo 2, a soberba e a arrogância de Faraó abriu precedente para a sua ruína e queda. Quando Moisés chegou lá no nome do Senhor e diz: olha, o meu Deus manda dizer que chegou o tempo de você liberar o povo para que eles possam adorar a Deus no deserto, sacrificar, fazer festa e cultuar a Deus no deserto. Chegou o tempo de você liberar o povo. A Bíblia diz que Faraó deu risadas, fez piadinha, caçoou, zombou e diz: não vou liberar o povo, não conheço o seu Deus e quero ver quem tem força para fazer eu liberar esse povo. Moisés volta, explica para Deus, Deus diz: volta lá, diga para Faraó que o eu sou que sou me enviou. E diga para Faraó que o eu sou que sou vai encontrar com ele no meio do caminho. E Deus então quebrou toda a soberba, glória, orgulho de Faraó no meio das águas do Mar Vermelho. Então, meu irmão, Deus resiste, Deus não resiste lágrimas, um coração sincero, contrito. Deus não resiste um coração verdadeiro, orações verdadeiras, louvores verdadeiros, mexe com o coração de Deus. Mas um coração soberbo, orgulhoso e altivo, a Bíblia diz que será resistido por Deus, e não somente resistido, mas resistido e abatido por Deus.
que o Senhor nos livre da soberba, que o Senhor nos poupe, nos guarde deste mal chamado orgulho, soberba. Segundo Crônicas 26, versículo 16 a 21, diz que a soberba do coração do rei Uzias abriu precedente para a sua própria ruína. Quando ele chegou no templo e ele foi para o altar para sacrificar, muitos sacerdotes o cercaram, o alertaram, o advertiram, dizendo: rei, o senhor não foi chamado para isso, não faça isso, não sacrifica, porque o senhor vai se comprometer com Deus. E ele soberbamente, orgulhosamente diz: eu sou rei, eu vou fazer, e fez, e foi abatido, porque a Bíblia diz que quando os sacerdotes olharam, a lepra, o câncer brotou na sua testa e já estava lastrando, e todo sacerdote fugiu porque era contagioso, e ele perdeu o posto de rei e foi levado para o prosélito, para o arraial dos cancerosos, para o arraial dos leprosos, que naquela época. Que Deus nos livre da soberba e do orgulho. A soberba leva o homem a querer glória para si. O primeiro sintoma da soberba é querer glória para si. Nabucodonosor reivindicou a glória para si, para a glória da minha majestade. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4:30. Isso lhe custou e viver no mato como animal, abatido por Deus. Nabucodonosor deixou o eu prevalecer e pensou que o poder e a glória era dele. Que nós possamos repreender o eu da nossa mente, do nosso coração, do nosso caminho, da nossa vida. Porque Isaías 42:8, o Senhor Deus diz assim: eu sou o Senhor e este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não partilha a sua glória com ninguém. Deus não partilha o seu direito de ser louvado, glorificado com ninguém. Nabucodonosor quis a glória para si e dava honras às suas imagens de escultura, e Deus o abateu. Aqui também Atos 12, 21 ao 23, Herodes, um outro monarca, morreu comido de vermes, porque não deu glória devida ao Senhor Deus, o Pai da glória. Herodes morreu abatido, porque não rendeu, não reconheceu, não se curvou diante do Deus da glória para lhe dar glórias. Mateus capítulo 6, versículo 13, no finalzinho da oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou, e devemos sempre repetir isso: pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Guardemos isso. Que o Senhor nos guarde deste grande pecado chamado soberba. E possamos orar ao Senhor como Davi, dizendo: também da soberba guarda o teu servo, guarda o meu coração, a minha vida, a minha alma. Que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Salmo 19, versículo 3. O rei de Tiro foi abatido pela soberba, e tantos homens, e tantas mulheres, e tantos reis, e tanta gente boa foram abatidos, se tornou em nada por causa do pecado da soberba. Fujamos desse pecado. Deus te abençoe, semana abençoada.